Você conhece o famoso quadro de Leonardo da Vinci? Já ouviu falar da Capela Sistina, que foi pintada por Michelangelo? E já assistiu um filme chamado Romeu e Julieta, de Shakespeare? Então, sabe o que esses artistas têm em comum? Todos eles passaram por um período importante da história europeia, o Renascimento. É muito comum ler nos livros de história que a Idade Média foi um período de desperdício para o desenvolvimento humano, enquanto o Renascimento é retratado como um movimento glorioso e redentor de toda a ignorância medieval. O Renascimento, na verdade, não foi uma ruptura, como muitos estudiosos afirmam, mas sim foi um período de transição. O que foi o Renascimento? É o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que ocorreu principalmente na Itália e se alastrou por toda a Europa. Importantes acontecimentos artísticos e culturais marcaram esse movimento. O desenvolvimento das artes, da ciência, da economia e da política fez adormecer na eternidade os pensamentos medievais. O desenvolvimento comercial, o início das grandes navegações e a agitada atividade cultural do Ocidente fez nascer um sentimento de humanidade, em que as ações fossem voltadas para o homem. Esse pensamento já vinha se transformando desde o enfraquecimento da Igreja Católica, que praticamente dominava toda a cultura da Idade Média, com uma visão teocêntrica. O período do Renascimento é considerado entre o fim do século XIV e o início do século XVII. Comparações entre o Renascimento e a Idade Média. Bom, aqui temos uma tabela onde a gente mostra os valores medievais e os valores renascentistas. Uma primeira comparação é: o tempo pertence a Deus. Assim, é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar juros pelo tempo em que ele teve emprestado. E nos valores renascentistas temos: o tempo pertence ao homem que deve, portanto, usá-lo em benefício próprio. A segunda comparação é: nos valores medievais, a fé é mais importante que a razão, e nos valores renascentistas já é mais igualitário. A razão e a fé são importantes. A terceira comparação é: nos valores medievais, as ações coletivas são valorizadas. As pessoas consideram-se membros da cristandade. Nos valores renascentistas, valorizam-se o talento e a capacidade de cada um, onde surge o individualismo. A quarta comparação é: Deus está no centro das atenções. O teocentrismo era muito forte na época da Idade Média. E nos valores renascentistas, o homem está no centro das atenções, onde começa a surgir o antropocentrismo. O corpo é fonte de pecado. Essa é a quinta comparação. E nos valores renascentistas, o corpo é lindo, é fonte de beleza. Várias mudanças foram observadas nesse período. A mudança mais lembrada é na área das artes. O principal ponto que caracteriza o período renascentista é o antropocentrismo, em oposição ao teocentrismo observado na Idade Média. Obras de arte do Renascimento. Além de um período marcado por grandes mudanças no pensamento, o Renascimento trouxe um contexto cultural muito rico. A facilidade de impressão e ilustração favoreceu a proliferação de textos. A valorização do homem na sua individualidade influenciou a arquitetura, a escultura, a literatura e, principalmente, a pintura. As pinturas buscavam retratar com realismo as diferentes formas humanas, a beleza dos corpos e a sensualidade, diferente das pinturas padronizadas, reguladas pela Igreja Católica. Um dos quadros mais famosos do Renascimento é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, exposto atualmente no Museu do Louvre, em Paris. A ciência e o Renascimento. Na área científica, a principal mudança foi em relação à teoria geocêntrica, elaborada na Antiguidade e defendida pela Igreja Católica. Nessa teoria, a Terra estaria imóvel nos universos, e os outros corpos celestes, inclusive o Sol, é que girassem em torno dela. Nicolau Copérnico, matemático e astrônomo, foi o primeiro a questionar isso e propor a tese do heliocentrismo, ou seja, ele defendeu que o Sol é que girava em torno da Terra. A ideia de Copérnico foi aceita com o ceticismo,
pois ele não podia comprovar sua tese. No entanto, essa ideia influenciou outros estudiosos, como Galileu Galilei e Isaac Newton. Leonardo da Vinci também contribuiu para o cenário científico do Renascimento, embora poucos projetos tivessem saído do papel. Grandes artistas do Renascimento. Começando por Sandro Botticelli, artista italiano que foi financiado por famílias muito ricas. Suas principais obras são O Banquete de Casamento, que está exposto no Museu do Prado, em Madrid, e O Castigo dos Rebeldes, que compõe a decoração da Capela Sistina. Outro grande artista foi Leonardo da Vinci, com certeza o mais famoso do Renascimento. Da Vinci utilizou com perfeição o jogo de luz e sombra para gerar uma atmosfera realística em suas obras. Sua pintura mais conhecida é a Mona Lisa, e é um desses exemplos. O jogo de luzes e a técnica é tão perfeita que qualquer ângulo o quadro pode ser apreciado. A impressão é que nossos olhos são perseguidos pelos de Mona Lisa. Bom, Michelangelo de Lodovico também foi um pintor italiano financiado pelas famílias ricas e por autoridades da Igreja Católica. Entre esculturas e pinturas, a obra mais famosa de Michelangelo está no teto da Capela Sistina. Ele realizou um trabalho magnífico que impressiona até hoje. Também temos arquitetos do Renascimento. Donato Bramante. Ele fazia trabalhos com base na geometria e na perspectiva. Seu principal projeto arquitetônico é a Basília de São Pedro, no Vaticano. Temos grandes escritores do Renascimento também, como William Shakespeare, principal representante do movimento renascentista inglês. Shakespeare também é conhecido como o maior escritor da Inglaterra. Suas obras mais conhecidas é Romeu e Julieta, mas as peças mais conceituadas são os dramas de Hamlet, Macbeth e Rei Lear.